Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus prezados irmãos, sem perda de tempo, nós gostaríamos já de entrar na meditação desta noite. O Senhor tem mandado muitas palavras com esse teor, com o teor de limpar a igreja. Em João, no capítulo 15, o Senhor Jesus, na parábola da videira, ele disse: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Então, nesta noite, o Senhor quer limpar a igreja. Ele sabe da necessidade de cada um, e hoje Ele entende o motivo da meditação que nós queremos fazer. O salmista, no Salmo 24, pode deixar projetado, no versículo 3, ele fez uma pergunta. Ele disse: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Uma pergunta. Em outras palavras, quem será salvo? Quem vai subir para a glória? E o salmista, ao mesmo tempo, responde. Ele diz: primeiro, aquele que é limpo de mãos. Por que motivo a Bíblia usa esse termo, limpo de mãos? É porque com as mãos que nós fazemos as coisas. É com a mão que nós realizamos a nossa obra. Quando o salmista fala limpo de mãos, ele está falando de honestidade e integridade. Muito embora esta palavra pareça simples, mas de fato ela é muito profunda. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas apertada é a porta, estreito o caminho que conduz para a vida, e poucos há que o encontrem. E hoje nós estamos mostrando para os irmãos a porta estreita, a porta que é difícil de seguir, mas é a porta que leva para o céu. É por esta porta que o Senhor Jesus quer que nós entremos nesta noite. E nesse texto ele diz: quem entrará no céu? Quem morará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos. Eu estou me lembrando, meus prezados irmãos, de um versículo lá de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Glória a Deus. Então nós vemos aí, meus prezados irmãos, que a palavra de Deus nos exorta. Eu me lembro das palavras também de um grande filósofo, Immanuel Kant, o grande filósofo alemão.
ele ficou muito conhecido por causa de uma frase. E essa frase ficou conhecida como o imperativo categórico de Kant. Ele disse: age segundo aquelas máximas, através das quais possas fazer com que elas se tornem uma lei geral. Em outras palavras, o filósofo diz: você tem que ter um comportamento tão exemplar que as pessoas devem olhar para você e tirar o seu comportamento como base, como exemplo, para que ele se torne uma lei. Olha, você tem que agir como aquela pessoa. Amém, irmãos? Imperativo categórico de Kant, que é mais ou menos o que a Bíblia está nos ensinando nesta noite. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, a Bíblia nos dá uma lista de pessoas que não entram no céu. João, em Apocalipse 21, versículo 8, diz: mas quanto aos abomináveis, quanto aos feiticeiros, quanto aos covardes, quanto aos idólatras, quanto aos fornicadores, quanto aos adúlteros e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Glória a Deus. Então nós vemos aí, meus prezados irmãos, que a palavra de Deus é muito dura para aqueles que recusam o amor da verdade para se salvar. Quem entrará no monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos. Glória a Deus. Mas em segundo lugar, aquele que é puro de coração. O que é uma coisa pura? Puro é aquilo que não é alterado por elementos estranhos ou por outras substâncias. E aqui o salmista diz: aquele que entra no céu é o que tem o coração puro, o coração que não está contaminado com as coisas deste mundo. Paulo, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há algum louvor e se há alguma fama, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Glória a Deus. É isto que o Senhor Jesus quer para a sua igreja. Ele limpa a sua igreja nesta noite. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Quem entra no céu, o que é limpo de mãos, mas puro de coração. Quando a Bíblia fala do coração, ela está falando do centro, do desejo e da vontade do homem. É do coração que procedem os desígnios. E o coração, meus prezados irmãos, é enganoso. Jeremias 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E é por isso que a Bíblia também diz: de tudo que se deve guardar, guarda o
teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meus prezados irmãos, ainda falando sobre o coração, uma certa vez, um jovem chega diante de Jesus e diz: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Então Deus aqui, meus prezados irmãos, ou melhor, o Senhor Jesus nos dá preciosas instruções. Meus irmãos, quando nós falamos de pureza de coração, nós estamos falando de abstenção, ou seja, de se apartar primeiro do mundo, dos programas imundos da televisão, do cinema, das coisas que te afastam do Senhor. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem morará no monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Meus amados irmãos, a vaidade é um grande pecado. Vaidade é, na verdade, a valorização da aparência, tendo como base qualidades físicas ou intelectuais, com o fundamento de ser reconhecido e aplaudido. O vaidoso busca estas coisas. E nós vemos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que foram vaidosas e que acabaram muito mal. Nós podemos citar aqui o caso do rei Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4, versículo 30. Diz a Bíblia, meus prezados irmãos, que uma certa vez o rei estava andando pelo palácio e ele olhou a grande Babilônia e ele disse: não é esta a Babilônia que eu construí com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Diz a Bíblia, meus irmãos, que estando ainda as palavras na boca do rei, veio uma voz e disse: passou de ti o teu reino. A partir de agora será contado entre os animais, e se passarão 7 tempos, até que tu reconheças que o Senhor, o Altíssimo, tem poder sobre a terra. E diz a Bíblia que começou a nascer penas, nasceu garras nas mãos de Nabucodonosor, e ele ficou ao relento e o orvalho molhava a sua pele. Meus prezados irmãos, que lição para a igreja. Olha o que aconteceu
com o homem que se exaltou? Eu estava meditando nesta palavra e pensei comigo, e se o rei dissesse, não é esta a Babilônia que o Senhor, pela sua misericórdia, me ajudou a construir, para a glória do nome dele? Meus prezados irmãos, eu creio que essas palavras agradariam a Deus, e é possível que Deus tivesse prosperado mais o reinado de Nabucodonosor, mas pela sua arrogância, pela sua vaidade, ele foi transformado em um animal. Glória a Deus. Mas nós temos ainda, meus prezados irmãos, o exemplo de um outro rei, o rei Herodes Agripa. Está lá no livro de Atos, no capítulo 12. Diz a Bíblia que o rei estava vestido com as suas vestes reais e diante de um tribunal ele fez um serviço, ou seja, fez um pronunciamento. E as palavras do rei Herodes encantou tanto aquela audiência que o povo dizia: voz de Deus e não de homem. E diz a Bíblia que naquela mesma hora o anjo do Senhor lhe tocou e, comido de bichos, ele expirou, porque não deu glórias a Deus. Meus prezados irmãos, nesta passagem nós vemos que o rei Herodes aceitou para si uma glória que pertence a Deus. E a Bíblia diz que Deus não dá a outrem a glória que pertence a Ele. Então, por esse motivo, ele morreu comido de bichos. Vamos ver um texto. Projeta para a gente Mateus capítulo 23. Ainda falando sobre a vaidade e as suas consequências. 23 a seguir. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos. Pode projetar os outros. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amém. Até aí. Meus prezados irmãos, o texto que nós lemos diz que o cidadão dos céus é aquele que não entrega sua alma à vaidade. E a vaidade é você chamar a atenção para alguma qualidade que você tem. Pode ser física ou intelectual. E nesse texto, o Senhor chama a nossa atenção para isto. Esse versículo pode passar despercebido, mas ele traz coisas muito profundas. Ele diz que os escribas e fariseus trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que significa isso? Filactério era
uma pequena caixa de couro que os judeus mais piedosos amarravam na testa na hora da oração. E nessa caixinha de couro haviam versículos do livro de Êxodo e de Deuteronômio. Para quê? Para lembrar o judeu que ele deveria obedecer a palavra do Senhor. Então, na hora da oração, ele colocava o filactério e ia orar com aquilo. Mas e o escriba e fariseu? O que eles faziam? Eles usavam largos filactérios. Na hora da oração, não. Usavam em outros momentos. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Olha, o Senhor Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Ele estava vendo que aquilo era aparência. Mas ele disse ainda: eles alargam as franjas das suas vestes. Vamos ver no versículo? Projeta para a gente Números 15, 37 a 41. Números 15, 37 a 41. Nós vamos ver nesse versículo que lá na lei havia um mandamento para que na veste do judeu tivesse a franja. A franja era um cordão com umas tranças embaixo. E esse cordão servia de igual modo para que o judeu lembrasse dos mandamentos e também lembrasse que ele deveria obedecer. Números 15, 37 a 41. Nós temos aí o mandamento bíblico. Eu gostaria de mostrar a origem desse versículo para que os irmãos saibam do que Jesus estava falando na ocasião em que ele diz para que, ou melhor, criticando os fariseus, né, a respeito de usarem largas franjas. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará, para que os vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os façais, e santos sejais ao vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém. Meus prezados irmãos, está aí o mandamento. Os judeus tinham que colocar a franja. Para quê? Para que quando o vejais, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Mas o que os escribas e fariseus faziam? Colocavam largas franjas, usavam largos filactérios e alongavam as franjas e se exibiam para os homens. Mas o Senhor olhava o
coração dessas pessoas. E o coração deles estava longe de Deus. Uma igreja onde eu congregava, uma certa vez um jovem pediu a chave da igreja para o pastor, para que no domingo ele estivesse na igreja às 6 horas da manhã, orando. Até aí tudo bem. É importante orar. Mas ele fez isso notório para todo mundo. O que os irmãos acham disso? Ele queria que todos soubessem que ele estava na igreja às 6 horas da manhã, no domingo, orando. Ele colocou um largo filactério, né? E alongou as franjas. Por quê? Porque era para a igreja ver, né? Não é necessário você estar 6 horas da manhã na igreja para orar. Você pode orar em casa. Porque o ingrediente da oração eficaz é que ela seja feita com fé. Se você orar com fé, o Senhor certamente vai atender. Mas esse tipo de comportamento o Senhor reprova, porque é vaidade, né? Vamos voltar para o versículo de Salmos 24. Pode deixar projetado lá. Quem subirá no monte do Senhor, ou estará no seu lugar santo? Primeiro, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega ou não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Meus prezados irmãos, o juramento é uma promessa solene. E o juramento tem como base a boa fé, a honestidade. E aqui a Bíblia diz que nós não devemos jurar enganosamente. Na verdade, existem profecias bíblicas contra quem faz isso. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que o homem mau, enganador, irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então, o homem de Deus não jura enganosamente. Mas alguém pode pensar: o que significa jurar enganosamente? Eu trouxe alguns exemplos para a igreja. Para começar, número 1, juramentos em tribunais. Alguém chama a pessoa: você pode ser minha testemunha? Mas você vai falar isso. Não, mas isso não aconteceu. Não, mas se você falar a verdade, eu vou ser condenado. Isso acontece, irmãos? Acontece, né? O próprio advogado instrui. Não são todos, né? A gente tem que colocar esse parênteses. Mas, infelizmente, é uma prática recorrente. Segundo, promessa de casamentos insincero. Eu te amo, eu vou casar com você, mas no coração eu nunca vou fazer uma coisa dessa. E muitas vezes essas promessas de casamento servem para tirar proveito da situação. Mas a Bíblia condena. Juramentos em campanhas eleitorais
feitos por candidatos a cargos públicos, os nossos políticos. Acontece isso? Eu prometo que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir isso, eu vou zerar tal coisa que está. Acaba o mandato, está pior do que antes. Está jurando enganosamente. Nós estamos mostrando essas coisas, irmãos, não somente para você ter conhecimento, mas para você não fazer isso, né? Ou ainda para instruir algum ente querido. Um outro exemplo de juramento enganoso: contratos fraudulentos. Há pouco tempo atrás, tinha muita propaganda de operadora de celular. Tal plano com tantos gigas e tantos minutos por X, um valor bem atraente. Aí com letras bem miúdas embaixo, nos primeiros 3 meses. Aí a pessoa não lê, né, a parte de baixo da propaganda, compra o plano, mas aumentou. Não, mas está escrito que era só nos primeiros 3 meses. Que é isso? Juramento enganoso. Foi usado uma propaganda com a manifesta intenção de burlar as pessoas, de enganar. Ou ainda um contrato que uma pessoa assina sem a intenção de cumprir. Então a Bíblia condena. Nós podemos citar ainda falsas promessas de amizade. Eu vou ser seu amigo para sempre, eu nunca te abandono. Na primeira oportunidade, a pessoa se comporta como o Judas, né? Trai a confiança, conta segredos, né? Então a Bíblia aqui está nos alertando. Vamos ver mais um versículo? Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Mateus capítulo 5, 33 a 37. Nós estamos fazendo um estudo bíblico. Os irmãos gostam de estudo bíblico? É bom ler a Bíblia, né? Eu podia citar, mas quando a gente vê, né, a gente grava melhor. Tem um ditado que diz: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu leio, eu lembro, e o que eu faço, eu aprendo. Então nós vamos ler e depois nós vamos fazer. Aí você vai aprender a palavra do Senhor. Esse versículo que nós vamos ler é parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Alguém disse que o Sermão da Montanha sozinho já seria suficiente para guiar o homem na vida espiritual até o reino dos céus. Mateus 5, 33 a 37. Nós vamos ver algumas palavras do Senhor a respeito dos juramentos. Pode projetar para a gente? Mateus 5, 33 a 37. O sistema deve estar um pouquinho lento. Nesse texto do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus
nos diz. Bom, já que não é possível projetar, nós vamos citar. Jesus disse: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e o vosso não, não. Meus prezados irmãos, por que será que Jesus nos instruiu desta forma, abolindo o juramento? Porque na época dele havia o costume das pessoas jurarem por Deus e por outras coisas sagradas, mas com a intenção de não cumprir e até de enganar os outros. E o Senhor sabia que essa, na verdade, era a razão desses juramentos. E o que ele quis dizer quando ele disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e o vosso não, não. Ele quis dizer que os seus seguidores, os cristãos, precisam ser conhecidos pela sua integridade. Ou seja, eu não preciso jurar, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela nossa cabeça, nem por nada. Por quê? Porque o comportamento do cristão deve ser ilibado. Não é necessário acrescentar juramentos. Deus, meus prezados irmãos, deve ser a nossa testemunha. Então o cristão não precisa de elementos exteriores para fundamentar ou para dar força na sua palavra. Se ele disser: eu vou fazer isso, está falado. A palavra do crente tem que ter peso. Por quê? Nós somos testemunhas do Senhor. E por isso, o Senhor Jesus acabou com a festa. Mas tem um outro motivo. Para evitar a quebra do juramento. Imagina, a pessoa diz: eu juro por Deus. E ali diante de uma situação difícil, ele não consegue cumprir o juramento. E agora, como é que fica? Então, o Senhor encorajou a simplicidade e a sinceridade em nossa comunicação. Quando nós falamos de sinceridade, o crente tem que ser sincero. E da onde vem a palavra sincero? Acontece que na Grécia eles costumavam fazer vasos de barro para vender. E os vasos eram muito bonitos. Mas às vezes os vasos caíam e quebravam. E para não tomar o prejuízo, os fabricantes de vaso pegavam os vasos e passavam uma cera por dentro. E o vaso ficava inteiro de novo. Mas ele estava frágil, porque ele havia sido quebrado. E a pessoa comprava o vaso bonito, mas quando chegava em casa e colocava água,
a água vazava, o vaso quebrava. Por quê? Porque ele estava com cera. E as pessoas começaram a perceber isso, iam lá para o mercado e diziam: eu quero um vaso, mas é sem cera. Sem cera virou sincero. O que é sincero? É sem aquela máscara, né, por dentro, né? É sem a manipulação, sem nada escondido. Não é isso que o Senhor quer da sua igreja? Quem morará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Glória a Deus. Eu espero que Deus possa falar mais profundamente ao coração dos irmãos. Não quero cansar a igreja, né, com essa pregação extensa, mas que os irmãos possam entender a vontade de Deus nesta noite, porque o Senhor nos limpa com a sua preciosa palavra. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Devolvo para o pastor Douglas. Amém.